Extremos de funções de diversas variáveis. Uma função f de duas variáveis tem máximo local em AB se existe um disco aberto R contendo AB, tal que o f do xy menor que o f do AB para todo x1 em R. Os máximos locais correspondem aos pontos altos do gráfico S de f, conforme se vê na figura 1669. Da mesma forma, a função f tem mínimo local em CD, se existe um disco aberto R contendo CD, que é o ponto, tal que f do xy maior ou igual a f do CD para todo xy em R. Os mínimos locais correspondem aos pontos baixos do gráfico de f, conforme a figura 1660, a qual vemos adiante. Uma região no xy é limitada se é uma sub-região de um disco fechado. Se f é contínua em uma região R fechada e limitada, então f tem máximo f de AB e mínimo f de CD para algum AB e para algum CD em R, isto é, f de CD menor ou igual a f de xy menor ou igual a f de AB para todo xy em R. A demonstração pode ser encontrada em outros livros. Vamos lá a figura. Olha só, a bola aberta aqui. Estão todos no domínio, xy0, z igual a f de xy, AB 0 e tem um respectivo lá, ó. Um ponto respectivo lá, ponto de máximo. Olha aqui a parábola voltada para cima, bola aberta, x0, cd0, ponto de mínimo fd. E a função é z igual a f de y. Os máximos e mínimos locais são os extremos locais de f. Os extremos também incluem o máximo e mínimo se existirem, se f tem derivadas parciais primeiras contínuas em x0, y0 e se f de x0, y0 é um local de f, então o plano tangente ao gráfico z igual a f de x, y, x0, y0, z0 é paralelo ao plano xy, assim sua equação é z igual a z0. Segue-se o teorema 1635. Desse teorema, que a derivada de x no ponto x0, y0 é nula e a derivada de y no ponto x0, y0 também é nula. Portanto, os pares que originam esses locais devem ser soluções de ambas as equações. Derivada no ponto com relação a x igual a 0 e derivada no ponto com relação a y, xy no ponto com relação a y igual a 0. Tal como no caso de funções de uma variável, podemos ter extremos locais em xy mesmo que f de x no ponto ou f de y ponto não exista. Todos os pares são de grande importância para achar extremos e por isso recebem um nome especial. Definição. Seja f uma função de duas variáveis, um par AB é ponto crítico de fc. 1. A derivada de x no AB igual a 0 e a derivada de y no AB igual a 0, ou 2. A derivada de x em AB ou a derivada de y em AB não existe. Na pesquisa de extremos locais de uma função, em geral, começamos por determinar os pontos críticos. Testamos então cada par para ver se trata de máximo ou mínimo local. O máximo ou mínimo local de uma função de variáveis pode ocorrer em um ponto de fronteira do seu domínio R. A pesquisa de tais extremos na fronteira em geral exige um teste separado, da forma no caso de extremos. Nos pontos inicial e final para funções de uma variável. Se não há ponto de fronteira, por exemplo, quando R é todo plano xy um disco aberto, então pode não haver extremos de fronteira. Exemplo, f de xy igual a 1 mais x ao quadrado mais y ao quadrado, com x ao quadrado mais y ao quadrado menor ou igual a 4. Quer dizer, é uma paraboloide, uma casa, uma unidade acima em Z, deslocada, transladada, cujo gráfico do domínio é a circunferência mais o seu interior é a circunferência de raio 2. Os extremos de f.
A restrição x² mais y² igual a 4 corresponde ao disco fechado R de raio 2 e centro O na origem no plano XY. Pela definição, os pontos críticos são soluções do seguinte sistema de duas equações. A derivada com relação a x, y igual a 0 e a derivada com relação a y de x igual a 0. Fazendo, temos 2x igual a 0 e 2y igual a 0. O único par que satisfaz ambas ao mesmo tempo é 0, 0. O f do 0, 0 é 1 da função. É o único extremo possível. Além disso, como f de x igual a 1 mais x² mais y² maior que 1, se x e y são diferentes 0, 0. F mínimo local em 1 e em 0, 0. Está evidente também pelo gráfico de f esboçado. O valor funcional de f0, 0 igual a 1 também é o mínimo de f em R. Para os possíveis extremos de fronteira, investigamos pontos AB que estejam na fronteira R. Com base na figura, vê-se que qualquer ponto, por exemplo 0, 2, conduz ao máximo f igual. Todo ponto pode conduzir a um extremo. Vejam no exemplo 2. Se f de y igual a cela y² menos x² o domínio de f r ao quadrado, ache tela. Pela definição, os pontos críticos são as derivas de primeira igualadas a zero. Então tem aqui menos 2x igual a 0 e 2y igual a 0. O único ponto possível é 0, 0. Todavia, se o y for diferente de 0, então f de 0 y igual a y ao quadrado, que é positivo, é maior que 0. E se x for diferente de 0, então f de x0 é igual a menos x², que é menor que 0. Assim, qualquer descoberto do plano xy que contenha 0, 0 contém partes dos quais os valores funcionais são maiores que f de 0, 0 e também pares em que os valores são menores que f de 0, 0. Consequentemente, f não tem extremos locais. Este fato é evidente pelo gráfico de f ser um paraboloide hiperbólico da figura a seguir. Define se f é uma função de duas variáveis dotada das derivadas parciais segundas contínuas. O discriminante d de f é de xy igual a derivada dupla de xy, derivada dupla de y no ponto xy menos a derivada mista no ponto xy ao quadrado. Uma forma de lembrar desta expressão de discriminante consiste em considerar o seguinte determinante de todas as funções calculadas em x e y. O determinante é a dupla em x e a mista. A mista e a dupla em y. Igual a f dupla, a derivada dupla em x, multiplicando a derivada dupla em y, menos a derivada mista ao quadrado. Supondo-se que tanto faz a ordem de derivação da mista para extremos locais. Se f, seja f uma função de duas variáveis dotada de derivadas parciais segundas contínuas do descoberto R que contém a b, se a derivada com relação a x no ponto B for igual à derivada de y no ponto AB for igual a 0 e o discriminante do AB for positivo, então f de AB é um mínimo local de f se a derivada dupla de AB for negativa. Máximo local de f se a derivada dupla for negativa. E 2, mínimo local se a derivada dupla AB for positiva. Note que o discriminante aí DAB positivo, a dupla DAB é dupla de com relação a x e com relação a y, a dupla mista ao quadrado. Então, a dupla derivação AB vezes a dupla derivação em AB com relação a y é positivo. Isto é, tem o mesmo sinal. P, AB e f de AB do gráfico é chamado ponto cela. Se
a derivada primeira igual a derivada disso igual a derivada em y igual a zero, se existe um descoberto R tendo tal que o f de x, y maior que f de AB para os pontos x, y de R, e f de x, y menor que f de AB para outros pontos. Note que o gráfico do paraboloide hiperbólico da figura ao lado tem um ponto zero, que é o 0, 0, 0. E temos o seguinte teorema: seja f dotada de derivadas parciais segundas contínuas para todo um disco aberto R que contém AB. Se f de x do AB igual a f de y de AB igual a zero, o discriminante é negativo, então o ponto PAB, f de AB é ponto de sela do gráfico. Exemplo 3. Se f de x, y igual a x ao quadrado menos 4xy mais y ao cubo mais 4y, ache os extremos locais dos pontos de sela de f. As derivadas parciais primeiras de f são 2x menos 4y com relação a x e menos 4x mais 3y ao quadrado mais 4 com relação a y. Como fx e fy existem para todo x e y, os únicos pontos críticos são as soluções do seguinte sistema de equações com duas incógnitas: 2x menos 3y igual a zero e menos x mais 3y ao quadrado mais 4 igual a zero. Resolvendo, vemos que f tem dois pontos críticos, que é 4, 2 e 4 terços e 2 terços. As derivadas parciais segundas de f são 2 e menos 4. E a dupla em y é 6y. Logo, o discriminante d é dado por dxy igual a 2, que multiplica 6y menos 4 ao quadrado, que é igual a 12y menos 16. O discriminante é f de x vezes f de y menos f de xy ao quadrado. Isso, a dupla em x, a dupla em y, a mista ao quadrado. É isso mesmo. O restante da solução está na tabela. Ponto crítico: valor do discriminante, valor da dupla de x e conclusão. Ponto crítico: 4, 2 e crítico 4 terços e 2 terços. Valor do discriminante de 4, 2 igual a 8. Pois ali. Ponto. E discriminante de 4 terços e 2 terços é igual a menos 8, que é negativo. Valor da dupla em x. No ponto 4, 2 é igual a 2, que é positivo. E no outro caso é irrelevante. Conclusão: f42 igual a 0 é mínimo local por 1640. E na parte que é irrelevante é o ponto de sela. Exemplo 4. Se a função f de x, y igual a x ao quadrado menos 4xy mais y ao cubo mais 4y, ache os extremos de f na triangular R de vértices. Menos 1, 1 configura 7, 1 e 7. Solução: a fronteira R consiste nos segmentos de reta C1, C2 e C3, conforme da figura ao lado. No exemplo, teríamos que tem mínimo local 0 no ponto 42, que é interior a R. Resta assim pesquisarmos os estados de fronteira. Em C temos y igual a menos 1, de modo que os valores de f são dados por f de x e y substituído por menos 1. Substituindo na função, temos x ao quadrado mais 4x menos 1, menos 4 igual a x ao quadrado mais 4x menos 5. Isto define uma função de uma variável cujo domínio é um intervalo fechado de menos 1 a 7 para os valores de x. A derivada primeira da função é 2x mais 4, que é igual a 0.
E em x igual a menos 2, um número que está fora do intervalo de menos 1, assim não é extremo local, de x e menos 1, em menos 1 e 7 fechado. Como f de x menos 1 é crescente em todo este intervalo, obtemos os extremos dos pontos terminais. F de menos 1 e menos 1 igual a menos 8. E f de 7 e menos 1 igual a 72. Em C2, na curva C2, temos que o x igual a 7. Os valores de f são dados por f de 7, que é igual a 49, menos 28y, mais y ao cubo mais 4y, que é igual a y ao cubo menos 24y mais 49. Para o y variando de menos 1 a 7, inclusive, a derivada primeira desta função é 3y ao quadrado menos 24, havendo assim um número crítico. Se 3y ao quadrado igual a 24, o y igual a raiz de 8, que é igual a 2 raiz de 2. Tomando a derivada segunda, temos que 6y de f de 7y, vemos que f de 7 e 2 raiz de 2, que é o valor de y, igual a 49 menos 32 raiz de 2, que é aproximadamente 3,7, que é o mínimo local de f no segmento C bis. Interessante que é um pouquinho a mais da metade dele, né, devido à função que foi dada. Todavia não é mínimo de f em R, pois f de menos 1 igual a menos 8, que é menor que 3,7. Os valores de f nas extremidades C2 são f de 7 menos 1 igual a 72 e f de 7 igual a 224. Finalmente, em C3, temos os valores de f são dados por os valores de f são dados por f de x igual a x ao quadrado menos 4x ao quadrado mais x ao cubo mais 4x, que é igual a x ao cubo menos 3x ao quadrado mais 4x. A derivada primeira, 3x ao quadrado menos 6x mais 4, não tem raízes reais, não havendo assim números críticos para f de x. Já calculamos os valores nas extremidades. F menos 1 igual a menos 8 e f de 7 igual a 224. Estes são, pois, os valores mínimo e máximo de f na região triangular R. Vejamos o exemplo 5. Se f de x y é uma função dada, ache os extremos dos pontos de Cela. As derivadas parciais de primeiro é assim: deriva a primeira em x em y, igual a zero. Temos críticos, né? 3, 1, 3 menos 1, menos 1, 1 e menos 1. As derivadas parciais de segunda são uma função, 0 e outra função. Logo, o discrimínio d dado por a dupla em x, a dupla em y menos mista ao quadrado, que é igual a 16y, multiplica x menos 1. Então, uma tabela, começamos pelos pontos críticos. Temos que montar uma tabela com pontos críticos, valor do discriminante, valor do f dupla e a conclusão. Então, temos os pontos críticos: 3, 1, 3 menos 1, menos 1, 1, menos 1, menos 1. Valor do discriminante, pego a função 16, que multiplica 16y, que multiplica x menos 1, e substituo o ponto 3, obter que é 32, ele é positivo. Depois substituo d3 menos 1, o discriminante era a função, dá 92, que é negativo. E d menos 1, que dá menos 32, que também é negativo. E d menos 1, que dá 32, que é positivo. Então, o valor dessa dupla derivada em x será
Nesse ponto, temos lá a dupla derivada em x é 2x menos 2. Então, no ponto 1 é 2 vezes 3, 6, menos 2, 4. É positivo. No ponto 3 menos 1, 2 vezes 3, 6 menos 1, 5. É irrelevante, por quê? Porque é negativo, ó. O distante é negativo, então é irrelevante. E a dupla aqui, ó, no ponto 1 menos 1 menos 1, igual a 2 vezes menos 1, menos 2, menos 2, menos 4, que é negativo. Qual é a conclusão? F de 3, 1, igual a menos 44 terços é mínimo local. 3 menos 1 e F do 3 menos 1 é ponto de célula, por ser relevante aqui, ó, por você obter um valor negativo aqui, ó, para o discriminante e valor positivo para a derivada. O ponto 1 menos 1 e F de menos 1, 1 é ponto de e F de menos 1 e menos 1 é 4 terços, é máximo local, porque olha só, é positivo aqui e negativo aqui. Então, quando o discriminante for positivo e o valor da dupla derivação em x for negativo, é máximo local. Discriminante positivo, dupla negativa, máximo local. Discriminante positivo, dupla positiva, mínimo local. Exemplo 6. É bem interessante o exemplo 6, porque trata de um problema prático, um problema de otimização. Possivelmente otimização. Deve ser construído um depósito retangular, sem tampa, com volume V igual a 12 metros cúbicos. O custo por metro quadrado do material a ser usado é de $400 para o fundo, $300 para os dois lados opostos e $200 para os lados opostos restantes. Determine as dimensões do depósito que minimizem o custo. Conforme a figura dada, sejam x e y as dimensões em metros da base e a altura em metros. Como a área da base x e y é tal que os dois lados da área XZ e dois lados da área YZ, o custo C em cruzeiros, ou no caso dólares, do material é C igual a 400, que multiplica o lado XY, que é a base, mais 300 vezes 2 vezes XZ, que é 300 vezes duas laterais maiores, aí, laterais de frente e fundo, mais 200 que multiplica 2YZ, que são os planos dos lados. X, Y são motivos. Como V é igual ao volume XYZ igual a 12, segue-se que Z, deixa em função de Z, Z igual a 12 sobre XY. Substituindo Z na fórmula de C, aqui em cima, e simplificando, obtemos que o custo é dado por uma expressão 4xy mais 7.200 sobre y mais 4.800 sobre x. Não há pontos de fronteira, pois o x é positivo e y positivo para y. Logo, não temos na fronteira. Para achar possíveis extremos locais, resolve o seguinte tema de duas equações. Deriva com relação a x, vou obter essa expressão. Deriva com relação a y, vou obter outra expressão, igual a zero. Certo? São equações equivalentes. Y igual a 12 sobre x quadrado. E xy ao quadrado igual a 18. Substituindo y igual a d sobre x ao quadrado, na segunda equação obtemos olha
olha só, o que foi feito aqui é que foi dividido tudo por 400 no C do X e no C do Y. E feito umas modificações. Eu substituí o Y da primeira no da segunda, certo? Fazendo as contas, modificando, e aí por 44 sobre a quarta, que multiplicou x igual a 18. Ou 144 igual a 18x ao quadrado, resolvendo x ao cubo. Resolvendo, tem x ao cubo igual a 8, x igual a 2. Agora eu volto para encontrar o valor do y. Y igual a 12 sobre 2 ao quadrado, que é 12 sobre 4, que é igual a 3. Então, pelo teorema, pode mostrar que esses valores de x determinam o mínimo de c. Finalmente, com z igual a 12 sobre xy, obtemos o valor de z, que é 12 sobre 3 vezes 2, que é 12 sobre 6, que é 2. Assim, o custo mínimo ocorre quando as dimensões são 3 metros por 2 metros e a altura de 2 metros. Os lados devem ser construídos com material de R$200. Os lados menores com material de 200 o metro quadrado. Faz uma pausa, vejamos. Faremos sim. Exemplo 7. No planeta de computadores modernos, é necessário considerar a velocidade da luz, que é aproximadamente 300 mil km por segundo. Ao posicionar componentes elétricos de modo que eles possam comunicar-se o mais rapidamente possível, suponha que 3 componentes estejam localizados em um plano coordenado P1, X1, Y1, P2, X2, Y2, P3, X3, Y3 e que cada ângulo do triângulo P1, P2, P3 seja inferior a 120 graus. Um componente que se comunicará igualmente com outros 3 deve ser colocado em um ponto P que minimize a demora total entre a transmissão e a recepção de sinais, conforme da figura abaixo. Se colocado adequadamente, ache os ângulos entre os seguintes pares de vetor. O vetor P1P, P2P, P3P, e assim por diante. P2P, P3P. Tal. Solução. D1, D2, D3, as distâncias de P e P1, P, P2 e P3, respectivamente. Assim, a distância dada pela fórmula é 1, 2 e 3. Temos a calculação dos pontos. O mínimo até as finais corresponde ao valor x que deu o mínimo do f, x soma a distância. Olha só, ele está na forma genérica. Para achar os seus pontos críticos de f, consideramos um sistema de equações. fx igual a x menos x0 sobre d1 mais x é x menos x1 sobre d1 mais x sobre menos x2 mais x menos x sobre d2 mais x menos x sobre d3 zero. A derivada com relação a y, no ponto x, y é y menos y1 sobre d1 mais y menos y2 sobre d2 mais 1 menos y3 sobre d3. Transpondo em cada equação o último termo para o lado direito, levando cada membro ao quadrado, obtemos x menos 1 sobre d1 mais x menos x2 sobre d quadrado mais y menos y1 sobre d1 mais y menos y2 sobre d2 ao quadrado igual a x menos x3 ao quadrado mais y menos y3 ao quadrado sobre d3 ao quadrado. Você verificará que esta expressão simplifica, nos dando ponto de menos meio, seja θ o ângulo entre os vetores P1P, x menos x1i mais y menos y1i, P é x menos x2i mais y menos y2j, que em cima de si é j. Aplicando o corolário, levando em conta o asterisco que foi feito aqui, temos que o cosseno do θ é P1P ponto P2P vetor sobre lambda de P1P de P2P, que é igual a menos meio. Logo, θ é igual a cosseno de menos meio, que é igual a 120 graus. Por simetria, os ângulos P1P vetor, P3P entre P2P e P3P devem também ser iguais a 120, conforme ilustrado na figura abaixo.
o ângulo máximo é 120. Se discutir nessa seção, podem ser realizadas funções de mais de duas variáveis.